O Jardim das Sombras é simplesmente insano. Uma das organizações mais poderosas de todo o mundo, se não é claro, a mais poderosa de todo o mundo. Porque, convenhamos, essa organização pode ser um baita meme feito em cima de umas piadas muito loucas do Cid, mas que todo mundo dela é extremamente poderosa, isso é mais do que real. O Jardim das Sombras já tem força o suficiente para dominar facilmente todo o mundo, caso queiram. E a melhor parte é uma organização completamente composta de mulheres e ainda mais garotas extremamente lindas, meus amigos. O único homem, até onde eu me lembro, nessa organização é o Cid, e tirando ele, só tem mina gata. Mas é claro que não é apenas isso, ela é uma organização que faz diversas coisas ao redor do mundo inteiro, seja salvar pessoas fracas e abandonadas, seja criar sistemas econômicos ou até mesmo lutar contra vilões. Eles fazem de tudo, é como se fosse uma multinacional, pau pra toda obra, eles fazem qualquer coisa que seja necessário. O Jardim das Sombras é uma organização extremamente grande, com muitas coisas dentro dela. E é claro que hoje eu vim falar sobre ela para vocês. E tudo que eu peço em troca é pra você deixar o seu likezão bolado aí e se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda. Então é aquilo, deixa o seu like, se inscreve e agora, bora pro vídeo. Pois bem, o Jardim das Sombras é uma organização que, como o nome já fala, vive nas sombras. E ela foi montada para refletir a infância e os delírios do Cid desde que ele era uma criança. No caso, ser uma eminência nas sombras. E é claro que toda eminência possui a sua organização. E aqui é o Jardim. Desde sua infância, o Cid era extremamente determinado a se tornar uma eminência nas sombras. E isso não era apenas uma fantasia, era realmente o sonho e objetivo dele. Ele estudou muito, treinou muito, fez muitas coisas para no fim acabar morrendo e indo para outro mundo. Cid, talvez você não tenha conseguido, meu amigo, mas você conseguiu algo melhor ainda, poderes, magias e espadinhas. E isso foi a um ponto de que quando ele estava no ensino médio, ele era um cara bombado completamente estranho, meus amigos, eu não estou brincando, olhem isso, o cara era completamente disfuncional, e isso era ensino médio e parecia que ele estava na 8ª série. E para aqueles que não sabem, se existe alguém que não sabe o que é isso, uma eminência nas sombras é basicamente aquele típico anti-herói, o cara que se move nas sombras. Ele não é um vilão, ele combate o crime, porém não pelos métodos heróicos, ele combate pelas sombras, ele mata criminosos, ele bate em criminosos e salva vidas. Esse é o típico eminência nas sombras que o Cid queria ser e meio que ele se tornou assim nesse mundo. Então agora, nesse novo mundo, o Cid poderia finalmente ir atrás de seu sonho, ele finalmente poderia ser a eminência nas sombras que ele sempre teve desejo. Então assim que ele teve consciência de si mesmo aqui, ele começou a treinar sua magia, treinar suas habilidades, sair da mansão onde ele vive para explorar os arredores e tudo mais. Ele começou a ser ativo novamente e se tornar uma eminência nas sombras. É claro que com magia é bem mais fácil, né? Ele então começou a sair para caçar bandidos, caçar criminosos, testar novas magias, armas, habilidades e fazer todos esses testes com, obviamente, pessoas procuradas, e realmente deu resultado. Porém, com o tempo não apenas deu resultado, como ele também salvou pessoas, e um ótimo exemplo disso foi o primeiro membro de Jardim das Sombras, a Alpha, que é uma garota que ele salvou de criminosos. E na verdade o que ele encontrou com aqueles criminosos não foi uma garota, e sim um corpo. O corpo estava vivo, obviamente, não estava morta, mas estava quase morto, porque ele estava com possessão demoníaca, e o estágio estava extremamente difícil e complicado. Ela com certeza iria morrer caso o Cid não aparecesse. Mas aqui, o Cid, sendo o anti-herói que ele é, decidiu que ele iria matar ela, porque assim ele iria poupar ela de todo o sofrimento que é ficar com essa doença. Porém, antes de matar ela, ele percebeu uma coisa: essa garota tinha muito poder mágico e seria um desperdício matar ela. Ela poderia ser útil para ele um dia, ela tinha talento. E logo o Cid fez vários experimentos com aquele corpo, tentando curar ela. E com o tempo ele conseguiu, ele finalmente achou uma cura para a possessão demoníaca. E assim salvou a vida daquela garota, deu o nome dela de Alpha e então fundou o Jardim das Sombras com ela. Mas claro, para convencer ela a se juntar a ele, ele inventou uma história digna de Oscar. Ele disse que ela era uma descendente de um dos 3 grandes heróis do passado que derrotaram o Rei Demônio Aurora, aquele que foi responsável por amaldiçoar a linhagem dela
com a possessão demoníaca. Ele disse que nos dias atuais existe um culto, existe um grupo chamado Culto do Diablos querendo reviver o Rei Demônio. Eles queriam reviver Diablos e o objetivo do Cid, é claro, seria combater esse grupo, combater esses vilões. E é claro que aquela garota, criança, inocente, que acabou de ser salva pelo Cid da morte certa e tudo mais, acreditou fervorosamente nessa grande mentira e então ficou com muita raiva do culto do Diablos e decidiu que iria jurar lealdade para o Cid para trazer ruínas a esse grupo maligno. E assim ela entrou como o primeiro membro e a segunda em comando do Jardim das Sombras. E o mais surpreendente disso tudo é que realmente, mais pra frente, tudo que ele disse se provou ser verdade. Ele inventou um monte de mentiras bestas chunibios, mas tudo é verdade. Existe um grupo chamado Culto do Diablos, eles realmente querem a ressurreição do Diablos e ela é descendente de uma das 3 heroínas do passado, então caramba, esse cara é um vidente. E agora o Cid estando junto com a Alpha e meio que com o Jardim das Sombras formado, eles continuaram fazendo o que eles sempre fizeram, indo atrás de bandidos e fantasiando com coisas estranhas, que seria a iminência nas sombras. Porém, com o tempo, eles foram salvando outras pessoas e juntou mais 6 garotas excepcionais dentro do jardim, e essas seriam as 7 primeiras sombras, e é claro, as subordinadas diretamente ligadas ao Cid. E assim, o Jardim das Sombras começou a ver seus dias de glória. Depois disso, vocês sabem, ele cresceria para todos os lados, teria mais de 600 membros e seriam extremamente influentes em todos os cantos do mundo. E é claro que todas elas passariam seus dias treinando pelo bem do Cid, seja sua inteligência, sua magia, seu combate, suas habilidades, sua esgrima, qualquer coisa. Elas passariam o resto de seus dias treinando para serem úteis para o Cid. E agora que eu já expliquei sobre a fundação do jardim, o quão grande ele é, e é claro, os seus inimigos e ideais, eu vou falar sobre os membros fundadores dele, que com certeza alguns de vocês já conhecem todos, mas outros não. Começando, nós temos o Shadow, e como nós já sabemos, o Shadow é a outra identidade do próprio Cid, que é o mestre e criador do Jardim das Sombras, com seu pseudônimo sendo Shadow, a eminência das sombras. E como eu já contei ali em cima tudo sobre ele ter fundado o jardim, e é claro, eu tenho outro vídeo aqui falando sobre os poderes dele, eu vou pular ele e partir para as próximas garotas. E abaixo do Cid, nós temos as 7 sombras originais, os 7 membros originais fundadores do Jardim das Sombras. E é claro, elas são distintas por terem treinado diretamente abaixo do Cid, e claro, são mestres em seus campos, seja combate, inteligência, armadilhas, pesquisa, tudo. Se elas estão nesse campo, elas são mestres nele. Primeiro nós temos a Alpha, a segunda em comando e é claro, a mais influente dentro do Jardim das Sombras, abaixo do Cid. E bom, como eu já falei ali em cima, acredite ou não, aquela história, aquela baboseira que o Cid contou pra ela, realmente se tornou realidade. Mais tarde nós descobrimos que ela é a descendente do herói elfo chamado Olivier, um dos 3 grandes heróis do passado. E sim, é por isso que ela contraiu a possessão demoníaca, porque ela é da linhagem do herói, e claro, isso também explica por que ela é tão poderosa assim. E a Alpha é uma das minhas personagens favoritas dentro do Shadow Garden, afinal, ela é muito linda. Apenas admirem essa beleza, meus amigos. A Alpha não tem comparação, ela é incrivelmente gata e bela, não tem como mesmo. E embora a Alpha tenha um grande ódio, é claro, uma vontade contra o culto do Diablos e todas as más ações que eles fazem, ela, surpreendentemente, não se deixa levar por isso. Ela é muito bem controlada quando o assunto são suas emoções. E é claro, graças ao Cid. A prioridade dela é e sempre foi o Jardim das Sombras, os seus deveres como a segunda em comando. E é claro, manter o jardim seguro é a sua prioridade completa e total. Claro, apenas abaixo de manter o Cid seguro. A prioridade dela é basicamente Cid seguro, Jardim das Sombras e então culto do Diablo ser destruído. É basicamente assim que funciona na cabeça da Alpha. E bom, como comandante, ela é muito competente e valoriza os outros. E é claro, sempre é muito aclamada pelos seus subordinados. Ela os protege e os mantém seguros. E é claro, não os envia em missões que ela acha que são impossíveis de se fazer. Ela apenas manda missões que talvez ela mesma possa concluir. Ou seja, ela é bem razoável, ela é uma ótima comandante e é claro, uma ótima superior. Seguindo, nós temos a Beta. E ela é a terceira no Jardim das Sombras. E sem sombra de dúvidas, aquela que possui o melhor visual na minha opinião. Cara, olha isso, na Beta é incrivelmente bonito. Na moral, se tu não acha a Beta a mais gata de todo o jardim, aí nós temos uma grande discordância aqui nesse vídeo. E bom, a Beta, embora seja muito poderosa, se especializa principalmente em informações, usando uma identidade secreta de uma grande escritora para conseguir informações e usar para o bem do jardim. Porém, é claro, isso também não muda o fato de que mesmo que ela seja especializada em informações, ela ainda é incrivelmente poderosa. E seguindo nós temos a Gama, e ela é uma sombra que também se especializa em informações.
porém com ela o negócio é um pouco mais embaixo. Ela é a diretora da grande companhia Mitsugoshi, que por acaso é uma das maiores companhias e mais populares que existem dentro desse mundo, ou seja, ela é diretora de uma companhia incrivelmente rica e, claro, incrivelmente influente. E isso foi ao ponto de que, em certo momento da história, ela criou um banco e revolucionou a forma como as pessoas usam dinheiro nesse mundo. Claro, tudo graças ao Cid, mas ainda assim foi brutal de cruel o que ela fez aqui. Meus amigos, ela é muito inteligente e muito competente também. Além de que os produtos que ela comercializa são todos japoneses, porque ela pega isso diretamente das memórias do Cid. Quando o Cid conta alguma história, ela pega essa história, descobre o que tem nela e então vende esses produtos. Simplesmente um gênio do comércio. E é claro que com essa companhia tão grande e influente, ela consegue muitas informações e usa elas para o bem do Shadow Garden. E seguindo, nós temos a Delta. Ela é a quarta sombra do jardim e é uma das melhores personagens disparada dentro dele também. E bom, ela é principalmente um membro especializado em força, sendo o famoso clichê no cérebro de músculos na maior parte das vezes, agindo muito por instinto e pouco por razão. Porém, a Delta é uma personagem muito boa, e não é só para o seu alívio cômico, mas em proezas de batalha também. Ela é forte, poderosa e tem uma ótima personalidade, então eu gosto bastante dela. E seguindo nós temos a Epsilon, e ela é a quinta sombra do jardim. E ok, meus amigos, não se deixem enganar pelas aparências, porque isso aí é tudo enchimento. Na verdade, ela é uma tábua que usa muito enchimento nas suas roupas. Sim, exatamente. A Epsilon é especializada em controle de magia, mas é muito engraçado porque ela meio que se especializou em magia depois de fazer bojo para os seus peitos. Sim, depois de fazer enchimentos para os seus peitos, ela se especializou em magia. E seguindo nós temos a Zeta, e ela é o sexto membro do Jardim das Sombras, e normalmente está viajando pelo mundo inteiro coletando informações para o jardim. E com isso nós podemos dizer que ela é um membro especializado em informações também, embora é claro, por ser uma Best-Kin, ela também tenha grandes proezas em combates dentro do Shadow Garden. E por último nós temos a Eta, e ela é a sétima sombra do Cid, sendo especializada principalmente em pesquisas, sendo a única sombra que se especializa nessa área, nesse campo, possuindo até mesmo um grande laboratório apenas para ela. E ela também tem a sua identidade secreta, que se chama Eta Lloyd Wright, onde nessa identidade secreta ela é simplesmente uma arquiteta genial que é considerada pelo mundo inteiro como a premiada e famosa arquiteta. Sim, meus amigos, a identidade secreta dela é bolada. E claro, o Jardim das Sombras tem muitos outros membros, na verdade atualmente já conta com mais de 600 membros dentro do grupo. Porém, essas são as 7 sombras originais, as 7 sombras fundadoras, e apenas sobre elas que eu vou falar para vocês. E bom, assim como em qualquer outra organização Shunibyo, o Jardim das Sombras também possui diversos feitos em campo, digamos assim. Ela é uma organização que tem como objetivo acabar com o culto do Diablos, e isso já está escrito em pedra há muito tempo. Mas o mais surpreendente é que, embora o Cid estivesse viajando na maionese quando ele contou tudo aquilo, realmente se tornou verdade. O culto do Diablos realmente existe, e o seu objetivo é realmente o que o Cid disse, a ressurreição do Diablos, e o Jardim luta contra eles, para evitar que isso realmente aconteça. Além de, claro, eles também lutam muito para manter o Cid a salvo, não importa qual seja a ameaça, qualquer coisa que possa realmente ameaçar o Cid é um inimigo para o Shadow Garden. E bem, com isso nós temos diversos acontecimentos onde o Jardim interveio, desde os mais leves até os mais avançados e conturbados. Nós já vimos o Jardim se imobilizar para encontrar pessoas perdidas, onde eles conseguiram rastrear seu alvo rapidamente com a sua influência e dinheiro. Nós já vimos também eles lutando contra inimigos poderosíssimos, facilmente e até mesmo quebrando a economia em certos lugares com a sua influência. O Jardim das Sombras é incrivelmente grande em todas as áreas, eles são incrivelmente habilidosos, são mestres, uma organização feita completamente e inteiramente de mestres em suas áreas. O que era para ser uma organização de mentira e roleplay que o Cid criou lá no comecinho da obra, se tornou simplesmente uma das maiores, se não a maior, organização de todo o mundo, onde pessoas apostam suas vidas diariamente para os seus propósitos. Uma organização que luta contra o mal e, é claro, descende dos antigos heróis, salvando os fracos. Sim, meus amigos, no melhor estilo do Usopp de One Piece, uma mentira se tornou realidade, e esse é o Jardim das Sombras. E é aquilo, se você viu o vídeo até aqui, você tem a obrigação e o seu dever de deixar o like aqui e se inscrever se você gostou. Então se você gostou, deixa o likezão bolado e se inscreve no canal, porque assim você fica presente de todos os vídeos que eu posto e toda semana tem vídeo novo, eu sei que você vai gostar deles. Então agora, eu me despeço de vocês, aquele abraço, um beijo e falou!